É isso aí, família. Estamos aqui para mais um vídeo de Morsby na área. E hoje, esse vai ser o segundo vídeo aí, numa sequência de alguns vídeos sobre meu trabalho de conclusão de curso, galera. Então, aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz todo esse trâmite para que você possa ficar por dentro do que está acontecendo aqui. Galera, primeiramente aqui eu vou explicar para vocês agora como que foi a questão da introdução do meu trabalho de conclusão. Então, foi uma etapa muito importante, é uma etapa onde a gente conseguiu identificar algumas possibilidades, né? A introdução de um trabalho, ela basicamente que pega todo o fundamental teórico daquilo que a gente vai trabalhar naquele devido trabalho, né? De trabalho científico, ele estuda aquela pesquisa e tudo mais. Então eu gostaria que vocês ficassem, já deixassem o like, se inscrevessem no canal, ativassem o sininho para notificação, porque tá maneiro, galera. Vocês responderam muito bem ao primeiro vídeo, gostei da interação de vocês, alguns aí comentaram, ficaram felizes e ficaram até surpresos por eu estar expondo isso. Eu acredito que é uma coisa que eu tô transbordando, é legal, funciona, é uma coisa que se a gente tiver determinação e ir pra cima, a gente consegue ir longe. Então, vamos lá, galera. Aqui tá o canal, né? Você vê aí, ó, Tomorrow's Bee Farm. Aperta aqui nesse botãozinho aqui em inscrever-se. Aí você já pode ficar por dentro. Tem várias playlists interessantes aqui. Nossos vídeos, né? Nossos shorts. Tá tudo aqui, você pode ter acesso, você pode ver aí como que funciona o mundo da apicultura. Tem vários vídeos longos, tem vários vídeos mais curtos, mas você pode ver tudo que nosso trabalho aí que a gente está fazendo. E eu vou deixar aqui um videozinho rolando aqui no fundo para ficar um ambiente mais de apicultura, digamos assim, né, meus amigos? Porque aí fica mais legal. Bom, introdução. Vou começar falando com vocês sobre a questão do agronegócio brasileiro. O agronegócio brasileiro, o Brasil, ele é principalmente exportador de commodity, né? O que é uma commodity? Soja é uma commodity, mel é uma commodity, açúcar é uma commodity. Então são alimentos básicos, né? Tipo, que eles mandam para outros países para poder ser utilizado, né? Um exemplo, os Estados Unidos, ele deixou de ser um país onde produz produtos básicos, é bem pouca a produção, eles importam mais do que produzem. O mel é uma situação que é, digamos assim, que meio problemática nos Estados Unidos. A produção de mel nos Estados Unidos é um pouco problemática, porque o mel para eles lá é muito mais caro. E o mel aqui no Brasil, ele é um mel sai mais barato assim. Então, quando ele chega lá nos Estados Unidos, afeta muito os apicultores de lá, porque ele chega a um preço muito baixo. Então, é onde o governo começa a taxar para elevar o preço do mel para entrar no mercado, para ter um pouco mais de competitividade com o mercado interno deles lá, porque os Estados Unidos eles são muito protecionistas em relação às suas empresas, né? Eles têm esse zelo. O Brasil já não tem muito esse zelo, mas os Estados Unidos eles têm muito esse zelo. E é muito interessante, sabe? Porque facilita muito, ajuda muito no desenvolvimento do país. Bom, o Brasil ele é um grande exportador de commodity, como eu havia dito, e isso gera bastante desenvolvimento econômico satisfatório. Então, no primeiro parágrafo aí eu relevo isso porque isso é uma temática importante para o país, né? O mel ele traz essa necessidade da gente expandir nossos horizontes, aumentar a produtividade, aumentar a produção para poder atender essa demanda que vem no caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos eles consomem cerca de 80% do nosso mel exportado. Então a gente dá essa vazão para o produto porque lá eles consomem muito mel, eles têm esse costume, né? O segundo país, se eu não me engano, é a Alemanha ou a Austrália que compra mais mel, só que é coisa de 7%. Então os Estados Unidos é nosso principal mercado de atuação ali no momento. Acredito que 2035 para frente será a China, porque aí vai virar a chavinha deles lá, né? Bom, a implementação da apicultura no Brasil. Galera, a implementação da apicultura no Brasil, ela se deu em meados de 1839, quando chegou as abelhas europeias aqui. As abelhas apis europeia e africana não são do Brasil. Elas vieram através de um apicultor, geralmente são padres na época que traziam isso em embarcações e navios, né?
demorava muito tempo para atravessar oceanos, os enxames ficavam presos muito tempo, então eles acabavam morrendo muito assim na transição. Mas as abelhas europeias chegaram no Brasil por volta de 1839. As abelhas africanizadas chegaram no Brasil, as africanas, por volta de 1956, onde um padre trouxe essas abelhas africanizadas para fazer um teste ali. E nisso as abelhas a Europa, né, que fala, as europeias, elas ficavam já ali há muito tempo já no Brasil, então o pessoal já estava acostumado com a mansidão delas, elas não eram abelhas altamente defensivas e tudo mais. Porém, já a abelha africanizada, ela é uma abelha extremamente defensiva, né? E a expansão do setor apícola no Brasil com a miscigenação da europeia com a africanizada, ela já foi uma, digamos assim, uma miscigenação ali que aconteceu em meados de 1956, 1970 ali mais ou menos, onde o Brasil, onde um estagiário ficou responsável por manter as abelhas ali africanizadas presas, né, dentro daquele centro de pesquisa, né, e parece que a abelha escapou porque não teve um manejo adequado ali de manter elas presas ali. E aí o que aconteceu? Elas escaparam, as rainhas enxamearam, porque o aspecto de enxameação é muito elevado na abelha africanizada. Tanto é que a Apis, ela carregou essa característica por conta disso. A Apis, ela carregou a característica de ser enxameatória, de ser uma abelha extremamente limpa, uma extremamente produtiva. Isso vem oriundo das características da africanizada. A europeia, ela já era um pouco mais mansa, uma abelha mais tranquila, uma abelha de boa postura, uma abelha que, sabe, se desenvolvia ali, porém já era mais assim, uma produção um pouco menor, mas era uma produção boa também, a abelha europeia, digamos assim. E assim, a gente vai mapeando isso, identificando que as abelhas elas pegaram as partes boas, né, uma da outra, da europeia e da africanizada, e elas também pegaram algumas características ruins. Então, essa é uma das coisas que eu trato também durante o trabalho, né, porque a miscigenação, a interação das duas que deu a origem à Apis SRD, que é a sem raça definida, e aí acertou. Eu não sei se eu estou sem internet, galera, mas aqui meio que parou de rodar o videozinho. Então eu vou deixar por enquanto aqui, até ele voltar a funcionar. Estranho, né? Saúde! Espirrei aqui meio não espirrado. Mas tamo aí. Aí, ó, voltou. Em 750p ele tá indo mais tranquilo. Acredito que é questão da qualidade. A internet aqui tá um dia chuvoso hoje, então não tá um dia muito propício para gravar e usar a internet, digamos assim. Mas aí, vamos para cima. Galera, voltando aqui. 1839, abelhas europeias chegaram no Brasil. 1956, mais ou menos o que, uns 120 anos depois, africanas chegam no Brasil. Alguns anos depois, cerca de 20, 30 anos ali, para 70, uns 15, 20 anos, a abelha africana dá uma escapada e miscigena com a europeia. Zangões de africanas fecundaram abelhas europeias em enxameação e abelhas africanas rainhas foram fecundadas por zangão europeu. Então, isso se deu origem à abelha Apis. A abelha Apis, ela trouxe uma gama de características de boa higienização, de defensividade, de produtividade, da questão de manutenção da colmeia. Ficou uma abelha top para trabalhar. É uma abelha que não tem aí para outros países, eles têm muita dificuldade. A Argentina, por exemplo, eles sofrem muito e o custo do mel é muito elevado porque eles gastam muito com antibióticos para tratar da abelha. Aqui eu nunca coloquei uma gota de antibiótico nas minhas colmeias. A única coisa que eu coloco na colmeia é xarope, na época de escassez, e bife proteico, só. E mais nada, literalmente, mais nada. Então a nossa abelha, ela tem um custo mais baixo de produtividade e ela tem essa questão higiênica muito forte. Tem gente que trata a genética da rainha para deixar ela mais mansa,
Só que eu acredito que isso não seja muito legal, ainda mais que esse problema de vespas aí atacando colmeia, a abelha tem que estar defensiva mesmo, e você controla ela na fumaça. Então a gente tem que aprender a lidar e a trabalhar com essas coisas. Então isso é uma das coisas aí, um dos pontos que eu trabalho muito bem em cima da apicultura. Eu não loguei o meu YouTube Premium aqui, ele tá mandando anúncio a rodo aqui, mas tudo bem. Bom, galera, voltando aqui mais uma vez, então aí a gente identifica que na apicultura brasileira a gente tem um animal de mais de 100 milhões de anos de evolução, que é mais ou menos a idade que a abelha tem, num país onde basicamente começou-se a estudar de verdade em 1970 a abelha Apis. Então ali mais ou menos 54, 55 anos, 6 décadas de estudo e desenvolvimento da abelha Apis e por pessoas muito, assim, é muito nichado, poucas pessoas fazendo isso. Então, aí a gente vê uma janela de oportunidade, porque sem profissionalismo nenhum, basicamente que o Brasil produz, o último censo acho que da ABMEL, se eu não estou enganado, ele contava com uma produção de 20 quilos de mel por colmeia ano no Brasil. Só que já identificou-se também, através de pesquisas, que uma colmeia ela pode produzir de 40 a 120, dependendo da região que ela tiver no Brasil. 40 quilos na Amazônia, que é um lugar muito chuvoso, e até 120 quilos, principalmente lá no Nordeste, que é um lugar que tem uma mata rasteira muito excelente, muito boa, para poder produzir mel, certo? Então a gente tem que analisar esses lados, entendeu? Aqui no Sudeste, a minha superprodução aqui seria de mais ou menos 80 quilos por colmeia ano. Então é isso que eu estou buscando aqui, acertando a genética, fazendo seleção e tudo mais. No momento, tá legal. Só esse ano, no começo do ano, acho que eu já colhi nós estamos em fevereiro. No meio de fevereiro, eu já colhi mais ou menos em média 3 melgueiras por colmeia. Eu tenho em torno de umas 50 colmeias hoje. Então, tipo assim, a gente consegue alavancar, entendeu? E eu vou começar um processo de visão aí, pretendo chegar nas 80 até mais ou menos o final desse primeiro período de safra. Tô planejando aqui. Se quiserem, também coloca aí no comentário que eu posto também os meus vídeos de planejamento, beleza? Acho que seria um vídeo interessante para mostrar para vocês como que eu planejo essa questão de expansão de plantel e tudo mais. Eu tenho planilha para tudo, galera. Eu sou fissurado em planilha de Excel, beleza? Bom, então, aí a gente vem da questão de características de floradas nativas, né? Tem uma lei no Brasil que 20% da zona rural de uma propriedade tem que ter reserva. A abelha, ela é latifundiária. Se você colocar a abelha para trabalhar, ela vai trabalhar na reserva, ou seja, para principalmente pessoal do agro, né, que tem essa área inútil, digamos assim, de preservação de 20%, ele pode produzir mel nessa área de 20%. Vocês entenderam? Então aí tem uma lacuna, ou seja, tem 20% da propriedade que seria improdutiva se o proprietário colocar a apicultura para funcionar na fazenda dele, além de manter a questão de polinização da sua plantação, dependendo do que for, milho, soja, café. Nossa, café, galera, aumenta de 30 a 70% a produção de café quando introduz a abelha Apis para fazer polinização de café. Tem um apiário nosso que a gente colocou as abelhas e o rapaz falou, cara, eu nunca colhi tanto café que nem depois que vocês colocaram as abelhas. Então, coisa de muito mais café. Então a gente vê a importância da nossa profissão de apicultor. A gente vê a importância da apicultura, né? O impacto que ela tem no agro. A eficiência também da polinização em soja está muito forte. Eles estão alavancando cerca de 30 a 35% também na produção de soja. Então, Brasil, soja a rodo tem aí para colocar apiário. Então, assim, oportunidade tem de monte, galera. Então, aquilo que não poderia ser usado pelo produtor rural, né, os 20%, ele pode ser usado pelo apicultor. Então, ali a gente tem uma garantia de pasto apícola de 20% numa propriedade rural. Então, esse é um também dos casos que a gente analisa ali e fala, cara, é um dos pontos que eu coloquei na introdução. Fala, meu, tem mercado, tem aonde colocar, beleza? E a questão da polinização eu já falei, né? E a polinização de monoculturas, no caso, auxilia também o produtor.
Questão de demandas, galera. A demanda mundial pelo mel do Brasil, o Brasil vai chegar a ter que produzir, se eu não me engano, até 2035, que é onde a China vai entrar forte no mercado, cerca de 250 mil toneladas por ano. A gente tem condições mínimas pela mata que a gente tem, a flora, a fauna e toda a probabilidade de produção do Brasil, a gente tem condições de chegar até 200 mil fácil. Mas se a gente trabalhar a questão de manejo, de troca de cera, troca de rainha, troca de favo, a alimentação proteica, alimentação líquida, tudo certinho, a gente consegue chegar a essa produção de 250 mil. A gente tem terra para isso, certo? Então aí a gente também, com uma produção de 47 mil toneladas, a gente tem aí uma lacuna de mercado de quase 150 mil toneladas para produzir. É 4 vezes mais aquilo que a gente produz 4 vezes menos aquilo que a gente deveria produzir, mais ou menos. Ou que vai ser exigido no mercado daqui a um tempo. Então a apicultura tem muito para crescer e o mel vai ficar cada vez mais raro, porque não vai ter no mercado. Quando se um alimento é escasso no mercado, ele fica mais caro, certo? E quem for grande produtor vai tomar um porre, simplesmente falando, beleza? E outro ponto também muito interessante que eu tratei foi que o mel, ele agrega muito nos produtos, porque ele traz aquele viés de ser uma coisa natural, um adoçante natural. Então, muitas empresas para fora, eles retiram o açúcar e introduzem o mel para agregar valor nos seus produtos. Tem entreposto que faz misturas de mel para chegar num parâmetro ideal físico-químico do mel para poder mandar para uma empresa X que vai produzir um produto com aquelas características que tem aquela necessidade daquelas características no mel. Então, assim, mercado também grande, mundial, aí, eles já estão aderindo isso para trazer o natural. Eu mesmo estou em busca na minha região, principalmente de produtores de pão de mel, coisas que são básicas, né? Que tem uma produção não muito elevada, mas também não muito baixa, para mim vender o mel para eles direto, porque eles vão e compram no atacado, eles pagam muito mais caro. E eu, sendo apicultor, intermediar isso é muito melhor, tanto para mim quanto para a pessoa. Então eu busco essas pessoas também, né? Então aí outra lacuna de mercado. A produção nos Estados Unidos, eu já comentei com vocês, ela não acompanha a quantidade que eles consomem, então eles importam o mel. Tanto é que 80% da produção nossa do Brasil eles puxam, certo? Então, é outra coisa também que eu tratei aqui de forma mais assim direcionada, que é importante, né? A Alemanha é a segunda maior consumidora de mel brasileiro, 7% mais ou menos aí. Eu deixei anotadinho aqui para mim não esquecer isso. A minha colinha maravilhosa aqui. Então, galera, uma coisa também muito importante. Vamos falar agora um pouco sobre as características da abelha Apis. A abelha Apis ela tem alta produtividade, que ela pegou vamos colocar uns parâmetros, a abelha europeia, a abelha africanizada. A abelha europeia, ela é excelente produtora, ela tem uma higienização muito fraca e tem uma defensividade também muito fraca, tem a postura dela é linear, muito top. Migração, ela não migra muito, ela já é uma abelha mais tranquila, fica ali, só que daí, quando chega em períodos de escassez, digamos assim, ela produz muito pouco e reduz muito a população do enxame. A africanizada ela é excelente produtora, porque imagina, você lá no meio do deserto, da África, sol, calor intenso, sem água, sem alimento totalmente disponível ali, é só uma época, é uma abelha que estoca muito rápido. É uma abelha que tem uma higienização muito top, por quê? Porque imagina se ela tivesse que ficar se preocupando com doenças dentro da colmeia dela, sendo que ela tem que produzir. Então ela já desenvolveu essa característica de ser uma abelha mais higienizada. Isso que a europeia já não tem tanto. Por isso que geralmente cria pútrida, essas coisas dá muito na abelha europeia. Aí defensividade.
Imagina, você produz rapidão, vai acabar porque tá aquele sol danado e não aguenta, e você vai estoque e vai alguém lá e consome. Então a abelha africana ela também é extremamente defensiva, porque ela já desenvolveu isso na genética dela, porque ninguém pode tirar isso aqui daqui, senão eu vou morrer, entendeu? Subsistência. Aí vem a questão de defensiva e migração. Acabou a água, acabou o alimento, tchau, obrigado. Vamos procurar outro canto, que aqui não dá pra ficar não. Então ali é alto nível de migração. Então aí você pega, compara essas características e aí você pega a alta defensividade, a outra não é tão defensiva, juntou, ficou uma defensividade intermediária, beleza? Aí você pega a higienização, uma meio porcona, a outra já é mais, muito extremamente higiênica. Regularizou, ficou top. Não ficou muito para cima, mas também não ficou muito para baixo. Então ela linearizou. Tanto é que a própolis produzida no Brasil, principalmente a própolis verde, ela é usada à torto e direito aí para um monte de coisa. Porque as características físico-químicas dela, quando ela é colhida dentre os 7 e 10 dias e não deixada armazenada fora da geladeira não, fora do freezer, ela preserva essas características e quando ela é diluída em álcool de cereais, ela presta. Caso contrário, meu amigo, esquece. Tem todo um processamento da própolis importantíssimo que tem que seguir um passo a passo, que tem que seguir a questão de higienização, tem que seguir os parâmetros para dar uma própolis de qualidade. Só raspar a caixa, jogar no álcool qualquer lá e diluir para falar que é própolis, não é própolis não, tá, galera? Apicultores, tomem cuidado com isso é muito importante ressaltar. Própolis tem que ser, cria a fissura na caixa, você cria, colhe aquela própolis dentro de 7 a 10 dias, e armazena em congelador e coloca ela para diluir no álcool de cereais, tá? Álcool de cereais. E é 60 dias, se eu não me engano, ali maturando, mexendo e tal, para sair as propriedades e você poder envasar para você comercializar. Beleza? Informação importante. Aí, beleza. Tem a utilização de métodos, né, para suavizar os aspectos positivos e os aspectos negativos. Ah, Wesley, o que seria isso? Suavizar aspectos negativos e intensificar aspectos positivos. O que seria? Se eu quero produzir mel, é uma coisa, se eu quero produzir própolis é uma coisa, se eu quero produzir pólen é outra. Primeiramente, melhoramento genético. Se você tem que tratar melhoramento genético, você identificou uma abelha muito produtiva de mel, você quer produzir mel? Opa, vou separar essa genética aqui, vou criar rainhas, princesas dali e vou trocar, substituir, né? E tudo mais. Produtividade, a gente já falou em vídeo anterior. A rainha, a partir do momento que uma rainha, ela passa um ano de vida, ela cai 30% de produtividade. Mais um ano, 30% de 70%. Mais um ano de produtividade, cai de novo. Então, todo ano a gente tem que trocar rainha na colmeia. Eu vejo diferença porque eu pequei muito já nessa questão. E o enxame não vai nem com bomba. É aquele enxame que você coloca assim, aquele enxame que perdeu a rainha e recuperou, tá lá, do nada ele bomba, e o outro que tá lá, que sempre foi top, não vai mais nem a pau. É por conta disso. A rainha não foi trocada, ou a cera não foi trocada, ou a alimentação não está em dia. A gente tem que tomar nossos cuidados aí com o apicultor. Nunca se esqueçam. Alimentação líquida proteica, troca de favo, velho, enegrecido e troca de rainha, anualmente. Alimentação sempre que necessário, beleza? Vamos falar de produção, né? Produção, eu comentei com vocês que o Brasil, último censo da ABMEL, Associação Brasileira de Exportadora de Mel, constatou que uma colmeia brasileira, 2021, se eu não me engano o último dado, 20 quilos por colmeia ano. Gente, a gente tem a possibilidade de alavancar nisso. Não é brincadeira, a gente pode produzir muito mais que isso, tá? Isso se dá literalmente à falta de conhecimento e profissionalização dos apicultores, beleza? Basicamente é isso. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o objetivo, né, do trabalho. O objetivo do trabalho, literalmente, é a projeção do agronegócio para a escala agroindustrial, né? A estruturação de um modelo industrial que busca, literalmente, a construção de uma organização, né, estruturada, uma organização estruturada que busca maximizar a produtividade, né?
é muito interessante por conta disso. Ela maximiza a produtividade. E anúncio? Bom, através de adequação de ferramentas, através dessa adequação de ferramentas de alta produtividade, né, utilizadas na indústria, eu tive esse contato, achei muito interessante, eu não vi isso ser aplicado na apicultura. Porque geralmente o pessoal fica mais focado em vamos aprender a mexer com a abelha. Aprender a mexer com a abelha não é simples, mas também não é muito difícil. Você comprou um curso aí, ou você acompanhou um pouco